Dragon Ball é uma das maiores obras, não só dos animes e mangás, mas da cultura pop como um todo. E gostando de Dragon Ball ou não, isso é meio que um fato inegável. Minha mãe, que o máximo que já assistiu de um anime foi me ver assistindo Pokémon no canto, sabe quem é o Goku e o que é um Kamehameha. E o legado da Akira Toriyama, o criador, é gigantesco na cultura pop e também por muitas obras que ele criou ou fez parte da produção e que inspiraram outras mídias e obras também. Seja Pokémon, que tem a primeira geração quase toda como uma releitura do bestiário de Dragon Quest, que o Akira Toriyama foi designer de personagens, ou Sonic, cuja principal inspiração é Dragon Ball. Sério, tem muito mais semelhança do que eu gostaria de admitir. E com todo esse legado, infelizmente, o Toriyama Sensei nos deixou em 1º de março de 2024, meses antes da sua última obra, Dragon Ball Daima, ser lançada. Daima é um anime original de Dragon Ball, ou seja, não é uma adaptação direta de nenhum mangá, como a maioria dos animes é, e teve dedo do Toriyama na história e design de personagens. E na época do lançamento de Dragon Ball Daima, teve muitas discussões se era canônico ou não, até que tivemos uma resposta relativamente rápida de que é canon sim. E depois de ver um fluxograma feito por fãs da cronologia de Dragon Ball, eu percebi que tem muita versão diferente da mesma obra e muito anime feito pra encher linguiça ou pra lavar dinheiro. Então você que nunca viu Dragon Ball ou que só via episódios soltos na Globo ou na SBT ou seja lá onde caralhos passava, e tá querendo começar a acompanhar o desenho dos alienígenas se batendo, esse vídeo é pra você. Como eu falei, Dragon Ball tem muitas adaptações e releituras dos mesmos arcos de história, além de ser uma obra relativamente longa. Então, além de explicar a cronologia da série, eu vou falar aqui minha opinião pessoal sobre a melhor forma de consumir cada arco, tanto em animes, filmes, mangás e até videogames, na minha humilde opinião. E nada mais justo do que começar pelo começo, certo? Dragon Ball. Dragon Ball começou a ser publicado pela editora Shueisha na revista de mangá japonesa Weekly Shonen Jump em 1984. E muito do começo da obra tem muito do humor dessa época e até algumas coisas literalmente criminosas. Dragon Ball clássico, ou simplesmente Dragon Ball, é sobre o Goku, uma criança com rabo de macaco e uma força comicamente surreal, explorando o mundo e fazendo amigos em busca das esferas do dragão e de se tornar um lutador de artes marciais admirável. É uma história puxada muito mais pra comédia e sempre foi a especialidade do Toriyama, na verdade, especialmente ali no começo dos anos 80. E essa comédia no começo incluía algumas piadas sexuais, o que não seria nada demais se a Bulma não fosse menor de idade no começo da história. Mas felizmente isso aí acaba até que rápido. É meio foda recomendar ver Dragon Ball desde o início hoje em dia por causa disso, mas honestamente eu acho que vale a pena porque o começo da obra é bom e divertido apesar disso e te engaja a querer continuar a história. Quanto à melhor forma de consumir, eu diria que é o próprio anime de Dragon Ball clássico, que tem uma animação muito boa, uma trilha sonora melhor ainda e a dublagem, que é muito boa também, cortou essas piadas sexuais. Ou seja, é só vantagem. Veja dublado e não tenha cenas de pornografia infantil. Mas eu admito que pra mim foi pessoalmente mais prazeroso ler o mangá, porque o anime é relativamente enrolado e tem essa cena aqui. Inclusive, eu quero usar essa brecha pra falar da quadrinização do Toriyama, que era absurda. Até hoje, eu nunca encontrei nenhum quadrinho em que a ação flui tão bem pelas páginas como o Dragon Ball. Isso aqui é coisa de louco. Nem o Toyotaro, que é o artista do mangá de Dragon Ball Super, que é basicamente o sucessor do Toriyama, consegue ter uma quadrinização tão boa quanto a do sensei dele. O cara era uma lenda, sério. Mas voltando ao assunto, basicamente Dragon Ball clássico não tem tanta adaptação, então é bem tranquilo de escolher como ver. Tem também um filme chamado Caminho do Poder, que é uma releitura do começo da história, mas eu não posso recomendar ele como uma primeira experiência por ter algumas mudanças bem significativas, essa palavra é difícil. Também tem outro filme chamado Dragon Ball Evolution, um live action nojento feito por Hollywood para ganhar dinheiro fácil em cima do nome da obra. É um filme ruim com um roteiro que desrespeita completamente a obra original e a mensagem deveria ser enterrada e apagada da existência. Nem dá pra chamar isso de adaptação ou de Dragon Ball. Não fica longe disso. Por último, acho que vale mencionar o Dragon Ball Advanced Adventure, um jogo de Game Boy Advance que adapta a parte clássica da obra para um beat'em up de aventura e explora
exploração, que é um dos meus jogos favoritos do console. Por ser um jogo mais focado no combate e aventura e deixar a história em segundo plano, eu realmente não recomendo como primeira mídia de Dragon Ball, mas vale muito a pena caso já tenha terminado a saga clássica. Ou seja, caso você já tenha avançado bastante na história para poder começar Dragon Ball Z. Eu provavelmente vou ser crucificado aqui, mas Dragon Ball Z não é a melhor forma de consumir o conteúdo que sucede à saga clássica. Vale ressaltar que no mangá tudo uma coisa só, o que é considerado o Dragon Ball clássico do começo da obra até o final da saga Piccolo Jr. e Dragon Ball Z do começo da saga dos Saiyajins até o final da saga Majin Buu, é um único mangá, é uma coisa só, é tudo Dragon Ball. Se até então a gente acompanhou um Goku criança e adolescente que ia atrás de aventuras, agora o Goku é um adulto pai de menino que protege a Terra e que os vilões agora são quem vem atrás dele. Dragon Ball Z tem esse nome por ser um segundo anime que sucede o clássico, e eles acharam que, pelo Goku ter crescido e virado pai, o que basicamente já ia meio que contra a proposta original da história, a obra estava perto do final, e esse nome envelheceu que nem leite, porque ainda tem bastante caminho pela frente. Eu acho o mangá uma forma super válida de consumir Dragon Ball Z, eu mesma tenho uma coleção de uma saga inteira em mangá físico, e o anime também é bom no geral, mas é muito lento e enrolado, e tem muitos arcos que nem existem na história original, além do episódio médio de Dragon Ball Z ser tipo... Adeus, Kakaroto! O ritmo da história é horrível de lento e eu não aguentei tanto tempo. Sabe quando o pessoal zoa One Piece por ter 1000 episódios e ter um pacing horroroso? É a mesma coisa. Felizmente existe uma versão remasterizada chamada Dragon Ball Kai, que restaura a qualidade da animação de Dragon Ball Z, corrige muitas cores que acabaram saindo erradas nos rolos de filme originais e conta a mesma história em um ritmo muito melhor e mais dinâmico. Essa seria a versão definitiva de Dragon Ball Z se não fosse pela dublagem, em que praticamente todos os dubladores foram trocados e isso incomoda demais na hora de assistir. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Afinal, quanto é o poder de luta do Kakaroto? É superior a 8.000! Superior a 8.000? Dá pra assistir em japonês e provavelmente isso torna de fato essa a melhor forma de assistir essas sagas, mas felizmente Dragon Ball Kai só cobre 3 sagas e a última do Majin Buu se chama Dragon Ball Z Kai Capítulos Finais, em que quase todos os dubladores antigos voltaram. Mas eu, Web Cheeseburger, a maior nerdola de Dragon Ball moradora de Chique Chique Bahia, particularmente considero o jogo de 2020 Dragon Ball Z Kakarot como a melhor forma de consumir essa história. É um RPG de ação que reconta a história de Dragon Ball Z com a trilha sonora original do anime, combates super divertidos, a exploração mais imersiva no mundo de Dragon Ball em um jogo até hoje, e eu vou ser honesta que esse é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Dragon Ball Z Kakarot está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Caso você não goste de videogame ou queira assistir as lutas e não jogar elas, eu recomendo ficar com Dragon Ball Kai ou com o mangá mesmo. Dragon Ball GT. Depois do Toriyama terminar o mangá de Dragon Ball, a Toei queria fazer ainda mais dinheiro e decidiu fazer um anime próprio que continuava a história de Dragon Ball Z alguns anos depois do final da história original. E assim surgiu o Dragon Ball GT. E o Goku volta a ser criança pra tentar focar no fator aventura inocente do Dragon Ball clássico, mas falha miseravelmente. O que fica ainda mais estranho porque uma das protagonistas é a neta dele, e ela tá tipo mais velha do que ele. Dragon Ball GT é uma bosta. GT não é canônico na história de Dragon Ball, não tá na cronologia e pode ser completamente ignorado e pulado. Faz isso, porque o GT é bem ruim. É só um episódio especial lançado em home video em 2008, em que os personagens dão uma festa depois da derrota no Majin Buu e tem um detalhezinho ou outro que contribui pra história. Mas honestamente é tão dispensável que nunca foi nem dublado. Ainda é legalzinho de assistir pela curiosidade e na época deve ter sido mágico receber um episódio novo de Dragon Ball Z mais de 10 anos depois do final do anime, mas nada que seja realmente essencial pra você assistir.
No momento que esse vídeo está sendo produzido, está sendo lançado Dragon Ball Daima, o último trabalho de Akira Toriyama em vida. E esse anime aqui se passa quase que imediatamente depois de Dragon Ball Z, ou Kai, ou Zekai, ou Kakarot, ou seja lá como você consumiu a obra, mais especificamente depois do OVA que eu citei agora há pouco. OVA, episódio especial. Eu não sei como chama essa bosta. Ele é tipo uma releitura do GT, se fosse bom, em que um governante do reino dos demônios fica com medo pelos guerreiros Z terem se tornado poderosos demais e poderem algum dia ir pro reino dele. Então ele pede pro dragão, cujo nome é Shenlong a propósito, Dragon Ball, Esfera do Dragão, eles reúnem as esferas, o dragão aparece e faz um pedido. Dragon Ball é basicamente isso aí. Ele pede pro Shenlong transformar todo mundo em criança e faz um dos amigos do Goku de refém. Agora sim dando bom motivo pra eles irem até o reino dos demônios pra salvar o amigo deles. Esse imperador é meio burro, né? A história ainda não foi concluída, então não posso dizer até onde ela vai, mas a proposta é basicamente essa. Goku e seus amigos como crianças explorando o reino dos demônios, enquanto juntam as esferas do dragão para voltarem a ser adultos. É um anime que tá sendo muito divertido de acompanhar, e até o momento o próprio anime é a única forma de acompanhar essa história, mas aparentemente vai ter uma DLC do Kakarot adaptando essa história. Inclusive eu quero mandar um beijão pro Toriyama do além, porque ele conseguiu fazer Dragon Ball GT ser bom. Beijo, Toriyama. Se prepara que lá vem coisa. Isso pode ser bem confuso, mas eu vou tentar explicar da forma mais breve possível. Dragon Ball Super. Por mais estranho que isso soe, eu não posso recomendar que você comece Dragon Ball Super vendo Dragon Ball Super. Acontece que na verdade os dois primeiros arcos do anime são os últimos dois filmes de Dragon Ball Z, só que mais enrolados, mais longos e com uma animação infinitamente piorada. Com isso, a melhor forma é assistir primeiro os filmes Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses de 2013 e Dragon Ball Z, O Renascimento de Freeza de 2015. E esses dois também foram adaptados de forma medíocre pro Dragon Ball Z Kakarot. A partir daí as coisas são meio diferentes. A gente volta para aquela possibilidade de se ler tanto o mangá quanto ver o anime, mas aqui é um pouco diferente. Os dois foram produzidos ao mesmo tempo por equipes diferentes. Cada um recebia um rascunho da história do Toriyama e o Toyotaro, o artista principal do mangá, fazia uma coisa, enquanto a Toei Animation do anime fazia outra. Eles criavam as próprias histórias com base no rascunho do Toriyama. Com isso, acaba tendo diferenças relativamente grandes entre os arcos e tem muita coisa a se discutir sobre o Super. Enquanto o mangá ainda tem uma arte boa, mas que eu considero levemente inferior ao do mangá original, principalmente por causa da quadrinização que eu falei mais cedo, e o ponto de partida depois do filme que eu falei é do capítulo 5, bem no começo da história. O anime tem uma animação extremamente questionável e mal dirigida que melhora com o tempo, mas é péssima especialmente no início, nos arcos que você inclusive vai pular. E a história continua depois do filme do Freeza a partir do episódio 28. Tem discussões na comunidade sobre a história do mangá ser melhor por trabalhar com mais cuidado e fidelidade o rascunho do Toriyama do que o anime, mas eu cresci vendo Dragon Ball Super e sempre achei até que de boa de assistir. Fora que tem umas lutas que é um crime não ver animadas. O anime adapta a história até um certo arco chamado Torneio do Poder, e o próximo arco é de um filme de novo, que é o Dragon Ball Super Broly, lançado em 2018. Esse filme nunca foi adaptado para o mangá ou para qualquer outra mídia, então ele é a única forma de se consumir esse arco. O que tá ótimo, porque ele é considerado por muitos o melhor filme de Dragon Ball, e eu concordo. Depois disso, o anime de Dragon Ball Super só parou, nunca mais voltou, mas o mangá continuou normalmente. Teve mais 3 sagas. A história continua no mangá do final do Torneio do Poder / filme do Broly a partir do capítulo 42 e continua com essa sendo a única mídia com as histórias canônicas por uns 3 arcos. Ou 2. Eu falei que isso é confuso. Nesse meio tempo foi lançado em 2022 um filme chamado Dragon Ball Super Super Hero, que tem os 2 supers no nome porque o Toriyama esqueceu que o anime já se chamava Dragon Ball Super. E eu não tô brincando, eu li isso numa entrevista. Esse filme é ótimo e faz algo muito corajoso, que é não ter o Goku como um protagonista, e focar em personagens que acabaram ficando de lado conforme a obra andou. Em um certo ponto no mangá, depois de 2 sagas, basicamente eles só adaptaram a história do filme, mas com algumas mudanças e um pouco mais longo, mas eu particularmente preferi ver o filme. Eu não li esse arco no mangá pra falar se é bom, mas pelo que eu vi, falam bem dele.
Com o final desse arco no mangá, a gente vê um tipo de epílogo dele, com o que aconteceu pouco depois, até o capítulo 102, em que logo depois da sua publicação, infelizmente Akira Toriyama nos deixou. Desde então o mangá segue em hiato e essa é a história de Dragon Ball Super até o momento. Esse último é bem mais difícil de dizer a melhor forma de consumir do que o resto, porque Dragon Ball Clássico e Z, eles receberam várias versões e adaptações e cada uma corrigia defeitos da anterior, enquanto criava novas também. Vai se f***, Toei Animation, sua empresa de merda. GT e Daima são obras que só tem uma forma de consumir, e Super é confuso à primeira vista, porque tem um mangá que é melhor, mas tem arco que não tá no mangá, e o anime, além de ser incompleto, tem arcos inferiores. É uma bagunça completa, mistureba e porra. Mas eu acho que ainda deu pra entender. No fim do dia, você só precisa pegar o que mais te agrada pra consumir. Dragon Ball Z. Enquanto todos os filmes a partir de 2013 são canônicos, Dragon Ball tinha 2 filmes por ano nos anos 90. Você pode ver um deles e pensar que aquilo vai contribuir na história, mas não vai. O único filme canônico dos anos 90 é o do Trunks do Futuro, que você tem que entender durante o arco que ele aparece pra entender direitinho. Tem alguns filmes bons ali no meio que vale a pena ver, apesar de não serem canon, mas eles simplesmente são bem divertidos. Eu recomendo muito o filme do Janemba, o primeirão do Broly e do Bardock, o pai do Goku. Eu tô deixando um fluxograma na tela com cada filme, anime e mangá da cronologia de Dragon Ball. As minhas recomendações de como consumir cada saga e arco da obra vão estar na descrição do vídeo, junto com como eu consumi cada uma. Eu deixei algumas coisas de fora, como um especial de TV do Bardock de 2011, ou o anime promocional Super Dragon Ball Heroes, que só serve para promover um joguinho japonês que 0 pessoas ligam no ocidente, porque essas coisas são realmente totalmente dispensáveis para a obra. Obrigada por assistir até aqui. Se você chegou até o final, imagino que você tenha gostado do vídeo, então me ajuda deixando um like ou comentando algo pro YouTube recomendar o vídeo para mais gente. Ou manda esse vídeo para aquele seu amigo que tá querendo começar a acompanhar Dragon Ball. Quem sabe eu até não fale futuramente sobre outros projetos do Toriyama, como Dragon Quest ou Chrono Trigger. Agora o YouTube tem uma função de hypar, eu ficaria muito grata se você hypasse esse vídeo para ele alcançar mais pessoas que possam se interessar pelas bobeirinhas que eu faço aqui no YouTube. Eu sou Abby Cheeseburger e até o próximo vídeo. Não perca, o próximo vídeo da Abby Cheeseburger será... Nossa, isso foi cringe pra caralho. Desculpa. Nova era vai chegar, energia tenho para